A mineração de dados, data mining, é um método computacional que permite extrair informações a partir de grande quantidade de dados. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que nós vamos responder para essa questão sobre mineração de dados? Para entender isso bem, vamos antes avaliar alguns conceitos teóricos. Olha só, quando nós falamos de mineração de dados ou data mining, é o processo sistemático, interativo, iterativo de preparação e extração de conhecimentos a partir de grandes bases de dados. Por isso que chamamos isso de mineração de dados. É conseguir extrair algum tipo de conhecimento de uma base de dados enorme, quer dizer, de uma base de dados muito grande. Vamos entender isso, inclusive, aqui, numa questão anterior do CESP mesmo, lá de 2009, que dizia o seguinte: o data mining é a tarefa de encontrar estruturas interessantes em uma estrutura de dados, por exemplo, padrões estatísticos, modelos preditivos, relacionamentos escondidos e etc. Vamos olhar isso na forma de algumas ilustrações. Acompanha comigo. Imagina que numa determinada empresa, no cotidiano da empresa, se geram muitos arquivos e documentos, que são alguns tipos de dados não estruturados, mas também tem os sistemas de dados estruturados, como CRM, que são os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, tem o banco de dados operacional daquela empresa, tem os sistemas de gestão empresarial, os ERP. Tudo isso nós chamamos de sistemas transacionais, que são transações que acontecem no dia a dia, no cotidiano da empresa. E muitas vezes nós precisamos passar por um processo chamado ETL, que vai extrair, vai transformar e vai carregar as informações de sistemas OLTP, transacionais da empresa, inclusive também de fontes externas, como por exemplo postagens em redes sociais sobre aquela empresa. E esses sistemas ETLs então vão extrair essas informações, transformar e carregar essas informações no que nós chamamos de depósito de dados ou armazém de dados, conhecido aí por Data Warehouse. É um depósito de dados, um grande depósito, um grande armazém de dados. E é sobre esse grande volume de dados históricos armazenados nos Data Warehouse que vai agir os sistemas chamados OLAP, que são os sistemas de análise de informações, e também os sistemas de Data Mining, que é o sistema de mineração de dados, que vai minerar dados, minerar informações e gerar conhecimento minerando dados dentro desses Data Warehouse, dentro desses armazéns de dados. Isso é o sistema de mineração, é tentar descobrir nesse grande volume de dados gerados e armazenados nos armazéns de dados, nos depósitos de dados, para descobrir se ali tem algumas associações novas, diferentes, que não tinham sido percebidas até então, mas que os sistemas de mineração de dados podem descobrir essas novas associações. Então, quando a gente volta para a questão do CESP, que diz o seguinte: olha, a mineração de dados, o data mining, é um método computacional que permite extrair informações a partir de grande quantidade de dados. Perfeito, porque a mineração de dados quer extrair informações e transformar isso em conhecimento a partir de uma grande quantidade de dados que estão armazenados em sistemas chamados de Data Warehouse. Essa é a ideia que nós temos, então, de mineração de dados, por isso certíssimo aqui a análise do CESP sobre essa questão. Tema importante que nós temos que entrar na prova sabendo, porque consta, claro, como informação do edital. Certo, pessoal?